Olá meu amigo, olá minha amiga, você é plebeiense que é agente comunitário de saúde ou agente de endemias, é especificamente para você que eu falo neste momento. Vamos levantar alguns princípios, algumas posições acerca da carreira de vocês, esclarecer algumas dúvidas e tentar colaborar um pouco com essa carreira na qual fiz parte durante 3 anos. Então vamos entender um pouco da sistemática do surgimento do agente comunitário de saúde e do agente de endemias, como que se deu esse procedimento, e a partir daí nós vamos começar a esclarecer a que órgão você faz parte, você está vinculado a que lei, você presta serviço para qual instituição, para qual esfera do poder, já que você é mediado pelo CAPEMA. Você sabe muito bem disso, que o seu salário passa pela prefeitura, então você é um funcionário da prefeitura ou é um funcionário público. O que você é? Onde você está situado neste momento? Vamos tentar esclarecer um pouco. Vamos trazer o conceito do que foi a saúde, qual que foi o andamento da saúde no país até se chegar ao agente comunitário de saúde e o agente de endemias. Primeiro nós temos que tratar da Constituição Federal. O que seria a Constituição Federal no ordenamento do nosso país? Ela não pode ser entendida juridicamente como uma lei, tamanha a sua grandeza, tamanha a sua proporção. Então, se ela fosse entendida como uma lei, ela seria a lei principal, a lei maior. Mas em âmbito jurídico, nós entendemos a Constituição Federal tão somente como Constituição. Então você vê essa amplitude dela. E ela dispõe sobre diversos interesses do setor público, do setor privado, ela caracteriza diversos posicionamentos do Estado, fala sobre a União, fala sobre diversos assuntos e também fala sobre a saúde. Onde que está isso na Constituição Federal? No artigo 196 até o artigo 200. Aqui nós já começamos a tratar sobre a saúde. No artigo 196, ela vai dizer que essa saúde ela é um direito de todos. No artigo 197, ela vai dizer que o poder público que é o garantidor desse direito. E aí eu vou pular o artigo 198 e depois eu vou te explicar por quê. Vamos analisar o artigo 199. Ela vai dizer sobre a assistência da saúde livre para a iniciativa privada. Qual que é um exemplo bem prático disso daí, desse artigo 199 da Constituição? Um exemplo prático é com relação à terceirização das ambulâncias do município do Rio de Janeiro para a loteria da Caixa Econômica Federal. Não sei se vocês perceberam que existe um adesivo muito grande nas ambulâncias da loteria da Caixa. Então foi uma terceirização, foi uma assistência da saúde pela iniciativa privada. Isso daí há legalidade para isso. E então no artigo 200 nós vamos falar sobre a competência do SUS. A competência do SUS fiscalizar alimentos, fiscalizar águas, ele traz 8 incisos falando sobre isso. Então nós vamos chegar ao artigo 198 da Constituição Federal. Por que eu deixei esse artigo por último? O artigo 198, ele começou a desenhar a carreira de vocês, ele começou a trazer algo mais amplo, mais aprofundado com relação ao cargo de vocês. Ele falava da regionalização do serviço, da hierarquia, aí ele já começou a incluir o município como um agente que promovia a saúde de maneira direta. Isso daí ele falava no inciso 1 desse artigo 198. No inciso 2,
ele já trazia a participação da comunidade. Você vê que ele já vai desenhando a função que hoje se tem de entendimento do agente comunitário de saúde e também do agente de endemias. Essa integração município com sociedade, essa participação do agente com o povo, essa transmissão direta. E no inciso 3 ele vinha falando sobre o atendimento integral que a saúde deveria proporcionar na vida das pessoas. Até aí nós temos um preceito que começou a tratar um pouco da carreira, mas ele não deu um aprofundamento, ele não trouxe uma profundidade para determinar. Então até aí eu não sei em que órgão que eu estou ligado, eu não sei a vestimenta que eu vou usar, eu não sei como que eu faço para pertencer ao cargo, se é um concurso público, se é um processo seletivo, eu não sei. Então surgiu em 2006 a emenda constitucional de número 51. Você observa que tudo começou com um artigo amplo da Constituição no rol de um estudo sobre saúde. Surgiu então um artigo que começou a desenhar um pouco da classe de vocês e chegou então a emenda constitucional do ano de 2006, que trouxe 3 parágrafos de mudança para esse artigo 198. E são parágrafos importantes. Ela vem dizendo no parágrafo 4º, ela trouxe o parágrafo 4º, 5º e 6º. Veja que ela trouxe os parágrafos 4º, 5º e 6º desse artigo 198, ela incrementou isso daí. E nesse parágrafo 4º, ela começou a dizer sobre o processo seletivo. Eu já vi isso. Antes do concurso de vocês, teve um processo seletivo. Foi desse que eu fiz parte durante 3 anos. E ele existia, então, legalidade? Eu era funcionário do município? Não. Eu era funcionário voltado para a Constituição Federal, mas eu era mediado por um processo seletivo. Eu tinha a ligação à Constituição Federal por intermédio de um processo seletivo. E ele há legalidade nisso. E vem então o parágrafo 5º, dizendo que a lei federal que vai compor esse entendimento, ela que vai dispor se você vai se adentrar por um processo seletivo ou por um concurso público. Isso começou a partir de 2006. Até então nós tínhamos contratos diversos de agente comunitário de saúde e de agente de endemias. Até hoje também nós temos por intermédio de processo seletivo. Isso daí está resguardado, portanto, neste parágrafo 4º aqui, o processo seletivo. Até então nós tínhamos de legislação isso. No parágrafo 5º, a lei federal decidindo, é processo seletivo, é concurso público. A partir daí que vocês estão no cargo de vocês por intermédio de concurso público, como também poderia ser pelo processo seletivo. Então veio também o polêmico parágrafo 6º. Esse parágrafo ele trouxe muita contrariedade, ele trouxe muita discórdia. Por quê? O que ele trata? Ele trata de algumas causas de perca do cargo de vocês. Então, o que ele diz? Aí ele vai te remeter ao parágrafo 1º do artigo 41 da própria Constituição Federal, para dizer uma das causas que você pode ser condenado na perda do seu cargo. O que ele vai dizer? Isso aqui ele está tratando sobre o funcionário efetivo. Então ele está dizendo, olha, você tem que observar o parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição, que trata do agente efetivo. Aqui eu não estou falando para quem
incluiu na carreira como processo seletivo. Eu estou falando para o funcionário efetivo. É aquele que depois de 3 anos ele adquiriu estabilidade por intermédio de um concurso público. Então, esse parágrafo 6º está sendo voltado para esse funcionário, com esse tipo de vínculo. Ele vai te dizer lá, tem então uma forma de te afastar. É interessante que você depois leia esse artigo 41, que fala sobre o funcionalismo público, para que você consiga se situar. Então você é efetivo, você já passou pelo estágio probatório, ainda assim você pode ser afastado por 3 causas. Quais são elas? Eu já estou falando do inciso 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal. Ele é ligado à emenda constitucional, parágrafo 6º. Você olha a profundidade disso. O que importa não é você decorar essa conjuntura, é você saber que você pode ser afastado por um desses princípios. Qual que seria o primeiro? Uma sentença judicial transitada em julgado. Você tem que entender o que é um trânsito em julgado de uma ação. Quando se esgota todos os recursos possíveis que você tem para recorrer. Você foi acusado de um crime inicialmente, isso se transformou em um processo e você foi condenado. Você não perde o seu cargo ali. Você tem que esperar uma sentença judicial que transite em julgado. Ora, já houve a sentença, mas ainda cabe recurso. Então, depois de esgotado todos os recursos, você pode fazer isso na esfera estadual, que é a segunda instância, que é dito, na esfera federal, você pode recorrer até em Brasília, então. Mas, como eu disse a você, é importante que você saiba das causas que você pode ser afastado. E nem, de certa forma, decorar. Não é o mais importante para o momento. Por intermédio de sentença judicial transitada em julgada, mediante processo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. O que é isso? A sua própria defesa e uma defesa técnica. O que seria essa defesa técnica? Uma defesa de um conhecedor do direito, de um personagem ligado ao âmbito jurídico de maneira formal, ou seja, um advogado ou um defensor público. Então, esse processo em que lhe é assegurada a ampla defesa, ele tem que te garantir o seu direito de falar e o direito de um representante legal seu falar, seja um advogado ou seja um defensor público. E também ele pode te afastar do seu serviço, ele pode te excluir, tirar o seu cargo, mediante uma avaliação periódica de desempenho. E essa avaliação ela é composta pelo órgão do município. Existe um conjunto que, de acordo com a determinação do município, no caso de Aperibé, isso acontecia anualmente, ela vai estabelecer se você está sendo um bom funcionário, se você está deixando a desejar, ela vai te fazer essa avaliação. E dependendo dela, é possível que você até seja exonerado do seu cargo, que você seja afastado dele. Então, vamos nos atentar quanto a isso também. Então, eu estou tratando para você do efetivo que tem a possibilidade de ser afastado do seu cargo. Então, eu estou dentro do rol do parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal. Mas, além dele, nós temos o artigo 169 da Constituição, que também traz possibilidade de te excluir do seu cargo, de te extinguir desse cargo. Então, está aqui o parágrafo 1º do artigo 41 da Constituição Federal, aqui voltado para o efetivo, o artigo 69 da Constituição Federal também, que consegue. Agora, o que trata esse artigo 69? Como que ele consegue te afastar do seu cargo?
Isso daí depende da situação orçamentária do seu município. O que eu quero dizer com isso? Uma falência iminente do seu município. Uma falta de arrecadação proporcional ao que deve te pagar. O que eu quero dizer de maneira mais sistêmica, mais aprofundada? O município não tem mais dinheiro para te pagar. Então, essa possibilidade existe. Mas veja que isso é difícil por quê? Porque 95% da arrecadação ela vem do governo federal, voltada para a área do agente comunitário de saúde e do agente de endemia. Isso a Lei 12.994 de 2014 vem trazendo. Nós vamos comentar sobre ela posterior. Mas há a possibilidade. E como que isso daí então seria feito? Você tem que ir em dois incisos que vai tratar disso. Como que ele vai conseguir te afastar um cargo pelo município ter quebrado? Antes disso, ele vai ter que reduzir 20% das despesas com cargo em comissão e em função de confiança. A emenda constitucional 19 de 88 trouxe isso. Então ele não pode te excluir do seu cargo pelo fato do município estar quebrado sem antes reduzir 20% dos cargos, das despesas com cargos em comissão e com função de confiança. Além disso, ele também não pode te dispensar sem exonerar todos os servidores que não são estáveis. Então são esses dois incisos, na possibilidade do município ter quebrado, vamos colocar entre aspas, é um termo de mais fácil entendimento, ele não pode te afastar pelo fato do município ter quebrado, sem antes ter feito isso, reduzir 20% das despesas com cargos em comissão e com função de confiança, e também não pode sem ter exonerado todos os servidores que não sejam efetivos. Mas ponto, ele conseguiu, ele exonerou todo mundo que não era efetivo, ele reduziu esses 20% das despesas com cargo em comissão e cargo de confiança, e acatou o que pedia a emenda constitucional 19 de 88, mas ainda assim viu que não há possibilidade de pagar. E aí? Vou ficar sem emprego, o que eu vou fazer? E vai ficar? Vai. É um parâmetro constitucional, ele está dizendo que pode isso. Mas você vai ficar à mercê, você vai ficar desempregado após você ter passado por um concurso público, passado pelo seu estágio probatório, você já está bem situado na sua carreira, você vai ficar sem? Não. Aí vem um parágrafo terceiro desse artigo 169 que estamos tratando e diz: extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor ficará com disponibilidade, com remuneração proporcional ao termo de serviço, até que o seu adequado aproveitamento seja realizado. Ou seja, perdeu o seu cargo. Você perdeu, nesse caso você perdeu o seu cargo. Ele está extinto. Você vai ficar à disponibilidade do setor municipal, ele vai te destinar com a mesma remuneração que você estava para um cargo mais adequado que seja correlacionado. É obrigado a fazer isso? É. Então, se ele não consegue te colocar nesse cargo, o que vai combinar isso daí? Você vai continuar recebendo, o seu salário não vai ser interrompido. Você vai ficar à disposição do município até haver uma adequação para você, certo? Então, tratamos aqui esse polêmico parágrafo 6º dessa emenda constitucional 51, que alterou a Constituição em seu artigo 198, que estava inserido no rol do tratamento sobre a saúde pública no país, certo?
Então, veja você que depois de tudo isso que nós vimos, nós percebemos que há uma necessidade de haver uma adequação de forma que vocês sejam tratados de maneira mais específica. Teve o artigo 198, teve a emenda constitucional 51, que já começou a falar de vocês, e depois surgiu a grande lei, a lei que até então vocês têm como mais específica do cargo de vocês, que é a 11.350 de 2006. O que essa lei ela vem trazendo? Ela vem aprofundando aqui o agente comunitário de saúde e o agente de endemias ganhou voz e vez. Aqui vem falando especificamente sobre o trabalho dele, se ele tem que residir ou não na microárea em que ele vai atuar, se ele tem que residir na cidade, até quanto tempo antes de lançar o edital. Ele vem trazendo toda essa conjuntura que é necessária para a carreira de vocês. Ele vem dizendo sobre a sua atuação, a sua relação com o público. Então, essa lei aqui é que vocês têm que ter como uma bíblia, vamos dizer assim. Você tem que ter essa lei como um manual de bolso para vocês. E ela está tratando toda a sua caracterização no cargo de maneira mais específica. Ela está aprofundando no que você deve ou não fazer. Agora, em 2014, é necessário que o Poder Legislativo saiba disso. Foi implantada, foi sancionada, né, a Lei 12.994 de 2014. 12. E essa lei foi um marco. Essa lei trouxe algo de muito diferente para o sistema da saúde no país. Ela foi uma conquista muito grande de vocês. Foi algo de um sindicato muito forte trabalhando em âmbito federal, em âmbito estadual e também no tocante do município. Foi o resultado, foi o fruto de uma aprovação muito suada, uma aprovação que todos já esperavam há muito, muita gente buscando a aprovação dessa lei. E por quê? Qual é o diferencial dela? O que ela traz de tão importante para nós? Ela traz o plano de carreira. Veja só que beleza. Qual que é a diferença de se ter um plano de carreira voltado para os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia? Qual que é a vantagem nisso? Pessoal, vocês não vão precisar mais esperar uma lei federal, alterar a Constituição Federal para te trazer um benefício. Você não vai precisar de um deputado confeccionar um projeto de lei, passar pela Câmara dos Deputados, passar pelo Senado, para aprovar, para o presidente sancionar ou não, para você ter um benefício. Então, sem o advento dessa lei, você está dependendo disso, você está necessitando disso. Uma alteração salarial sua.